gente, olha quem tá na área. Casal Corneta Da da Fiel. Fiel. Porque vocês sabem que aqui a opinião é mais forte do que... A zaga! É isso aí, galera. E hoje nós vamos estar falando aqui sobre o jogo de ontem. Nós vamos querer saber o que vocês pensam também. Eu estou aqui ao lado do meu marido, mas eu não assisti o jogo, né? Porque eu não sei se vocês sabem, acredito que não. Eu sou Uber. Eu estava dirigindo, estava ligadinha na rádio ouvindo, mas não foi todo o jogo que consegui ouvir, né? Porque não pode deixar muito alto. Mas também quero deixar aqui, um beijo aos meus passageiros aí, passageiras que têm nos adicionado, que têm nos seguido, que têm curtido o nosso conteúdo. Obrigada, Deus abençoe vocês. Então, como eu estava, né, dirigindo, eu não consegui assistir o jogo. Mas eu ouvi algumas coisas e vou comentar alguma coisinha aqui ao lado dele. E também queremos saber já de imediato o que você, torcedor, achou do jogo de ontem. E aí, o Corinthians compareceu? O Corinthians não fez mais do que a obrigação dele? Nós queremos ouvir a sua opinião também, ok? Agora vamos ao digníssimo aqui para comentar sobre o jogo de ontem. Bom, ontem o jogo do Corinthians, o Corinthians ele começou um pouco desligado do jogo. Tá aparecendo aquele jogo do Platense, o time não estava se encontrando no jogo. Fiquei meio preocupado com o início do Corinthians. O Corinthians estava perdido, a zaga estava batendo cabeça. Só um recadinho para os nossos zagueiros, para que vocês parem de ficar recuando bola para o Hugo. Vocês vão colocar o Hugo em maus lençóis, porque vocês são teimosos. Onde o Gustavo Henrique ele recuou uma bola ridícula para o Hugo. O Hugo ele teve que se esforçar para ele chutar a bola para frente. Vocês não precisam fazer isso. Joga simples. Zaga do Corinthians, não tenha vergonha de chutar a bola para lateral, bola para escanteio, não tenha medo. Não coloque o Hugo em evidência negativa, porque vocês estão contribuindo para que a torcida venha pegar algum tipo de ranço com o Hugo. Vocês têm que ajudar o Hugo. Gustavo Henrique e o Gabriel Paulista. Tá? É uma coisa, deixa eu te cortar rapidinho, é uma coisa meio óbvia, né? Se eu sei que já foram até criados algumas situações em que o Hugo acabou tomando gol, e se eu sei que eu posso evitar, por que não evitar? Por que continuar criando essa situação para criar um ataque, né, do time adversário e gerar um gol e o Corinthians perder? É colocar o Hugo na fogueira mesmo, porque o Hugo, a gente sabe que o Hugo ele tem que trabalhar isso nele, a questão da deficiência em jogar com os pés. Então, se vocês, jogadores do Corinthians, sabem que o Hugo tem essa deficiência, para que vai ficar colocando, mesmo ele treinando, ele não vai pegar do dia para a noite. Além do que ele também, a gente está acompanhando algumas notícias, né, como nós falamos em outros vídeos, a perda dos bebês, do relacionamento, a não convocação para a Copa. Ficamos sabendo que a mãe dele está internada, né? Nossa força aí pro Hugo, cremos que vai dar tudo certo, logo sua mãe sairá. Então, assim, emocionalmente ele já não tá muito bem. Sim, se você já está vendo esse histórico e vocês são companheiro dele, convive com ele todo dia, não coloca o cara em risco. Ajuda o cara. Ontem até ele teve um comportamento legal, ele jogou bem, fez umas defesas boas, participou mais do jogo, mas vocês têm que parar com isso. Os zagueiros do Corinthians têm que ajudar mais o Hugo. Em relação ao jogo, os primeiros minutos do Corinthians foi tava lembrando aquele jogo de quarta-feira do Platense, um time desligado, um time desconectado, não estava errando muito passe, não estava acertando nada no campo. E numa bobeira do Mateuzinho, que o Corinthians estava puxando um contra-ataque, bom contra-ataque, pela direita. O Mateuzinho estava com a bola sozinho, o Mateuzinho. E o Garro estava infiltrando. Ele tinha que ter dado o passe pro Garro. Mas só que ele foi querer dar mais um drible, o jogador do Grêmio roubou a bola, armou o contra-ataque e acabou fazendo um gol. E o Breno Bidon, você tem que chegar para dar um chute naquela bola. Você não podia ter feito o que você fez. Você parou a bola em cima da risca para o cara chutar. Aí saiu o gol do Grêmio. E o Corinthians, até os 20 minutos do primeiro tempo, o Corinthians estava perdido em campo. Aí depois o Corinthians relaxou, começou a colocar a bola no chão, começou a se impor, começou a tocar a bola, aí se encontrou. E já estava merecendo o empate o Corinthians, porque estava jogando melhor.
Estava jogando melhor, o Grêmio já não estava conseguindo construir mais nada, o Grêmio estava perdido, porque o time do Grêmio, tecnicamente falando, é um time muito fraco. Não tem jogadores assim que você pode falar, meu, que jogadores bons. Não tem, o time do Grêmio não tem. Tem o Arthur, o volante, que é um pouquinho melhor, e o atacante deles que vem fazendo muito gol, que quase veio pro Corinthians. Tirando isso, tem os meninos, que são umas boas promessas do Grêmio, que provavelmente vão ser vendidos, mas tirando isso, o time do Grêmio, tecnicamente falando, é muito fraco. E o time do Corinthians é um time melhor do que o time do Grêmio. Começou a tocar bola, começou a se impor no jogo, o Caio Sérgio entrou no jogo, o Yuri Alberto também começou participativo como sempre do jogo. Peraí, repete o Yuri Alberto. Participativo. Em relação ao Yuri Alberto, falar que ele não é participativo, eu vou estar mentindo se falar que ele não é participativo. Ele é participativo, mas ele tem que melhorar em relação a fazer gol. Mas não, participativo... ele teve uma boa participação sim, no jogo de ontem. No jogo, o Yuri ele não deixa de correr, ele não deixa de se doar pelo time. Ele faz isso, o Yuri Alberto. E o time onde estava bom. E no primeiro gol, ele ali participou, deixou, aí o André chegou e deu uma paulada. Que chute, hein? Deu uma paulada, o goleiro nem viu a cor da bola, que já era porque já ter feito vários gols, porque o goleiro do Grêmio ele defendeu muito. Também depois teve uma cabeçada do Yuri Alberto também, que o goleiro fez uma excelente defesa, o goleiro, entendeu? Já era para ter saído o primeiro tempo, ter ganhado, já era para ter virado o jogo. Aí no começo do segundo tempo, teve uma jogada meio estranha lá do Grêmio, que o Grêmio quase fez o gol, mas o Hugo fez uma defesa boa. E aí o Corinthians, já estando ali bem posicionado no jogo, foi para cima numa bela jogada. O Yuri colocou o André na cara do gol, o André fez o segundo gol, um belíssimo gol, jogada trabalhada, o terceiro gol também do Caio César, e o Corinthians ali se posicionou, e o Grêmio totalmente perdido no jogo. Deixa eu contar uma coisa aqui, né? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu tava dirigindo, né, ontem, tocou a corrida, aceitei a corrida, fui lá, tava a caminho, assim, da pessoa, ia pegar até a pessoa ali no Shopping Penha, e aí fez um gol. Eu aumentei lá, né, pra ouvir quem tinha feito gol, né, porque eu queria ver se era o Yuri Alberto que ia fazer o gol, né, mas enfim, eu vi que ele tinha participado do gol, deu assistência. Aí tal, cheguei no shopping, as passageiras entraram, tá, eu abaixei o volume, né, pra não incomodar, abaixei o volume, a gente saiu, tal, cumprimentei, a gente saiu andando, assim, quando eu fui fazer a volta pra poder vir pra cá, sentido pra cá, né, que elas estavam vindo pro bairro, outro gol. Ai, e eu numa vontade de aumentar. Aí o cara lá, né, que tava narrando gol, e assim, pelo jeito que ele gritou, foi um gol tão assim que eu falei assim, só pode ter sido do Corinthians, né? E aí elas lá conversando com criança e eu assim, tipo, com o ouvido tentando ouvir de quem tinha sido o gol. Aí daqui a pouco falou, do Corinthians! E eu, gol do Corinthians! Aí ela, Corinthians tá ganhando? Eu falei, tá. Aí a criança, ainda bem, meu pai apostou. Se o Corinthians ganhar, ele vai ganhar 3 mil hoje. Aí a mulher, ai, então tomara que o Corinthians ganhe. Tomara... Ai, meu Deus do céu. E foi mó assim, tipo, você querendo ali ouvir o gol alto e eu não consegui, porque tava trabalhando, né? Afinal de contas, a gente tem que ir, né? Foi um belo lance, o segundo gol e o terceiro gol do Corinthians foram belas jogadas. Aí o time do Corinthians se impôs mesmo, o time do Grêmio não se encontrou no jogo, é um time muito ruim, a torcida do Grêmio tem que ficar muito preocupada com esse time, porque se o Grêmio não contratar, vocês têm grande risco de cair para a segunda divisão. Aí o Corinthians se impôs, o que está bem claro no time do Corinthians é o seguinte, o Corinthians precisa contratar jogadores mais jovens, o Corinthians precisa de força física, e nesse jogo o Corinthians teve força física, a gente vimos o comportamento do Corinthians foi diferente, porque o André com o Ranieri no meio de campo fica um meio de campo mais forte, um meio de campo mais pegador, que sabe que tem saúde física, que briga de igual para igual, sabe? E no jogo contra o Platense a gente viu que a entrada do Memphis, o Diniz sacrificou o Garro já não jogou bem, e ontem o Garro ali flutuando atrás do Yuri Alberto, muito participativo, jogou muito bem ontem, então assim, o Corinthians ele precisa entender que precisa de jogadores mais jovens. Porque se o Corinthians contratar uns 2, 3 jogadores jovens, o time do Corinthians vai encaixar e vai ficar muito melhor. Mas o jogo de ontem foi um jogo onde o Corinthians se impôs,
O Grêmio é freguês junto com o Internacional, aí o time do Sul é freguês do Corinthians. O Grêmio não ganha do Corinthians acho que desde 2018, só para você ter uma ideia, no Campeonato Brasileiro o Grêmio não ganha do Corinthians, só para você ver o tamanho da freguesia do Grêmio, você entendeu? O Grêmio é a criança do Corinthians, vai lá e faz o que quer com o Grêmio. E o jogo ontem foi bacana, foi um jogo bom de ser assistido. O comportamento, o que estranha nos jogadores do Corinthians é o comportamento. Se tivesse tido esse comportamento que teve no jogo contra o Grêmio, o Corinthians tinha passado o trator contra o Platense. É verdade. Teria ficado numa posição melhor. Eles se posicionaram mais no jogo, né? Eles entraram para ganhar. Naquele jogo parece que eles entraram. Já estava com a cabeça nas férias. Já estava com a cabeça nas férias, porque agora eles não estavam preocupados em ganhar. Não, pode ter, que nem eu falei no vídeo passado, vocês podem ter prejudicado o Corinthians por causa do comportamento de vocês contra o Platense. Porque o Corinthians não ficou como uma das melhores campanhas por causa de vocês. Entendeu? Então, o comportamento de vocês tem que ser esse. Sabe, em todos os jogos. Jogar como vocês jogaram contra o Grêmio. Porque o time do Grêmio, por mais que seja um time fraco, ele é melhor do que o time do Platense. Sim. E ali, com o comportamento de vocês fizeram 3-1 no time do Grêmio. Se vocês tivesse tido esse comportamento na quarta-feira, seriam 2 vitórias. Tinha goleado. E não tinha passado a vergonha. Faria aí um 7-1. Por aí. Não digo 7, mas o Corinthians estaria na classificação lá na Libertadores melhor. Você entendeu? Mas o jogo do Corinthians ontem foi um belíssimo jogo. O comportamento dos jogadores foi bem diferente. O Hugo participou legal. Por mais que ele está vivendo esse momento aí meio turbulento na vida dele, ontem ele jogou bem, fez umas defesas. Ontem ele estava mais vibrante no jogo. E é isso aí, gente. O Corinthians, O Yuri também participou bem do jogo. Deu 2 passes para gol. Tá participativo. Assim, Hugo. A torcida do Corinthians, ela gosta de você. Yuri. Ela gosta de você, viu, Yuri? Mas só que, tipo assim, você fez algo que você não deveria ter feito. Eu sei que você tem um sonho de jogar na Europa. Mas a entrevista que você deu, agora você vai ter que conquistar novamente a torcida. Entendeu? Foi só uma vaia só. Coloca a cabeça no lugar. Sabe que já falei e repito, cara, você tá num time poderoso. Se tiver que ficar no Corinthians, fique no Corinthians. E você vai ser muito feliz no Corinthians. Entendeu, Yuri Alberto? Porque você é um cara brigador. Questão de representar o Corinthians, você representa o Corinthians. Você só foi mal instruído na entrevista que você deu. É justamente por isso que as pessoas deveriam compreender e deixar esse assunto para lá. Abraçar o cara de novo. O cara tá aí no Corinthians. Pelo que a gente vê notícias, já demitiu, já tá sem esse... Como é o nome do mesmo? Não lembro. É o representante dele. Mas só que, na verdade, acho que isso daí é uma tática deles, né? Porque eles têm contato com o cara, com o empresário. Então eles não podem... Você acha que ele não mandou embora? Não mandou. Isso é uma tática dele, do pai dele, vai falar que eles não estão mais, porque senão eles vão ter que pagar uma multa milionária para sair do empresário. É mais uma tática deles. Entendeu? Mas é isso aí, Yuri Alberto. De qualquer forma, eu acho que a torcida tem que relevar, porque afinal de contas ele está há 5 anos no Corinthians, são há 5 anos que, tudo bem, ele não deu alegria nos 5 anos, mas deu bastante alegria, né? Ele tá aí querendo levantar a taça da Libertadores também pelo Corinthians. Então a gente tem, minha opinião, tá? Depois você pode deixar aí, ó, nos comentários a sua opinião. A torcida tem que relevar, a torcida tem que abraçá-lo novamente, sabe? Deixa as coisas que para trás ficam e olho para que estão adiante de mim. É isso que a gente tem que fazer, ao meu ver. Né? Mas assim, nega, em nenhum momento a torcida do Corinthians deixou de dar apoio pro Yuri Alberto. Ele foi vaiado só no jogo contra o Platense. Mas na internet a gente só vê enxurrada. Nesses 5 anos de Corinthians, como eu já falei, o Yuri Alberto ele viveu muito momentos ruins do que momentos bons nesses 5 anos. E a torcida do Corinthians nunca, jamais teve um comportamento que teve com ele do que ele fez no jogo do Platense. Bom, mas isso aí, Roberto, é assunto para outro vídeo. Sim. Vamos focar aqui no vídeo do jogo de ontem. Entendeu? Mas é isso aí. Que nós queremos saber o quê? Nós queremos saber a opinião deles a respeito do jogo. Nós queremos saber a opinião de vocês sobre a respeito do jogo, o que vocês acharam. Eu fiquei feliz com o time do Corinthians. E eu imagino, porque você mandou mensagem para mim.
É. Daqui a pouco eu tô lá dirigindo, vejo assim, não li a mensagem na hora, porque eu tava dirigindo, mas vi assim uma notificação, nega, 3-1 pro Corinthians. Pois mas no começo eu tava que ela não tava aqui, senão eu ia ver meu comportamento. Eu tava com bastante raiva dos jogadores do Corinthians no começo do jogo, mas terminou bem, o jogo terminou bem, o time terminou bem. O André também, fiquei feliz porque o André fez os 2 gols, o André também estava meio cabisbaixo pelo comportamento que ele teve aí também, aquele gesto obsceno, que ele foi expulso, depois foi expulso novamente. Acho que por não ter ido pro Milan também, né, mexeu com a cabeça dele. E, cara, você tem futebol para jogar num país melhor do que a Itália, meu. Sabe, tenha calma, você tá no Corinthians. Meu, vocês têm que entender o seguinte, meu. Vocês estão no Corinthians. Você tem noção disso? Até lá fora, o Corinthians é um dos maiores clubes. Você tem noção disso? A hora vai chegar para vocês sair para fora. Enquanto vocês estiverem no Corinthians, curta esse momento. Você, André, é muito novo. Você tem futebol para jogar em times poderosos lá fora. Só curta esse seu momento no Corinthians. Fiquei feliz ontem. Você não estava jogando bem no começo do jogo, estava errando alguns lances, mas se encontrou também como o time se encontrou, entendeu? Fez 2 gols, 2 belíssimos gols você fez. E é isso aí, cara. Vai para cima, que você tem tudo para ser, sabe, um jogador espetacular, hein? É isso aí. Deixe sua curtida, sabe? Interage com a gente, comenta, curte, compartilha. Nos segue aqui no Instagram. Se inscreva no nosso canal lá no YouTube. Nós precisamos da sua força, tá bom? Como bons corintianos, nós estamos aqui para dar nossa opinião. Queremos também saber de vocês, o que vocês pensam, se vocês concordam, se vocês discordam. Estamos aguardando os comentários e as opiniões de vocês. E vai Corinthians, né? Vai, Corinthians! Uhul!